Mas eu queria começar falando da diversidade da flora, né, abaixo da linha d'água. E eu vou aqui focar principalmente nas algas marinhas. Então, as algas marinhas é um grupo de imensa diversidade, tá? E eu espero convencer vocês de que realmente as algas são, na verdade, é um conjunto de linhagens evolutivas de organismos muito distintos entre si, e que, como eu falei, vão desde algas muito simples, procarióticas, são chamadas as algas azuis, até algas que atingem dezenas de metros de tamanho. Então, para a gente falar da diversidade, é importante a gente entender o que é essa diversidade do ponto de vista evolutivo e filogenético. Então, essa aqui é uma árvore que a gente está chamando aqui de árvore da vida. É uma árvore, obviamente, bastante esquematizada e simplificada, mas a vida está dividida em 3 grandes domínios. 2 domínios, a bactéria e a arqueia, que são procarióticos, e um domínio, que são os eucária, que são células com núcleo, né? E se a gente for pensar onde estão as algas nessa árvore, a gente tem aqui, dentro de bactéria, as chamadas cianobactérias, que são chamadas vulgarmente de algas azuis. As cianobactérias, elas fazem fotossíntese com desprendimento de oxigênio. Na verdade, foi o grupo que desenvolveu o processo da fotossíntese. Então, elas tiveram um papel crucial na evolução da vida na Terra, porque o oxigênio que a gente respira vem desse processo da fotossíntese. Não havia oxigênio na forma livre na atmosfera terrestre, e esse oxigênio foi, aos poucos, sendo liberado pelas cianobactérias e foi se acumulando na atmosfera. Essa capacidade de fazer fotossíntese, ela foi transferida para os eucariotos. Então, os eucariotos não é que eles reinventaram, eles simplesmente se apossaram desse processo de fotossíntese desenvolvido nas cianobactérias, né, através de eventos de endossimbiose, que eu não vou falar aqui hoje, mas que são muito relevantes para a gente entender a origem dos diversos grupos de algas e plantas na Terra. Bom, então, focando agora nos eucariotos, saindo daquela árvore universal, e aqui só pensando nas células com núcleo, as células eucarióticas, nós temos aqui várias linhagens evolutivas nessa árvore que foi publicada pela Baldalf. E nós temos essa filogenia, então, com todas as linhagens eucarióticas conhecidas até o momento. De vez em quando surge alguma coisa nova, mas, basicamente, essa é a macrodiversidade de linhagens de células com núcleo. E se a gente for perguntar onde estão as algas nessa árvore? Então, eu já mostrei para vocês as algas azuis lá nas bactérias e as demais algas, as algas eucarióticas. Se a gente for pôr, então, as setinhas nos grupos que são considerados algas, que são grupos fotossintetizantes, vocês podem ver que elas estão presentes nas mais variadas linhagens eucarióticas. Então, quando a gente está falando de diversidade, realmente isso que é diversidade, tá? Uma grande quantidade de grupos filogenéticos distintos que são chamados vulgarmente de algas. Só para vocês também terem uma ideia em termos relativos, nós temos aqui nessa linhagem azul os opisthocontes, um raminho aqui que são os animais. Como exemplificação desse ramo, eu coloquei o Darwin, né, que é um belo exemplo de animal. E aqui um raminho que são os fungos, os cogumelos, as orelhas de pau, as leveduras e assim por diante. Se a gente perceber, os animais e os fungos, eles tiveram um ancestral comum há mais ou menos cerca de 900 milhões de anos atrás. Isso significa que nós, animais, somos mais aparentados aos cogumelos, aos fungos, do que a maior parte das linhagens de algas é aparentada entre si. Então, é esse nível de diversidade que eu quero que vocês entendam. Bom, por que é importante estudar a biodiversidade, particularmente por que é importante estudar a biodiversidade marinha? Existem muitos pesquisadores tentando arduamente estabelecer ou estimar qual é o número de espécies que existem no planeta Terra. Esse trabalho é um trabalho, esses números variam muito de autor para autor, esse é um trabalho relativamente bem aceito, que é o de Mora e colaboradores de 2011, e nesse trabalho eles estimam que existam cerca de 2,2 milhões de espécies marinhas, das quais a gente conhece apenas 9%, ou seja, mais de 90% da diversidade marinha a gente não conhece. Isso aqui só dos eucariotos, não estou falando de bactéria, não estou falando de vírus, não estou falando só dos eucariotos. A
Ao mesmo tempo que a gente, então, tem uma enormidade de espécies que a gente não conhece, a gente tem o que a gente chama de crise da biodiversidade, que é onde altas taxas de extinção que são induzidas por atividade humana, né? E no ambiente marinho nós estamos falando de sobrepesca, poluição, aquecimento global, acidificação dos oceanos, o transporte de organismos exóticos e que depois podem se tornar invasores. Então, tudo isso está pressionando a biodiversidade marinha. Aqui só um exemplo bem corriqueiro para a gente. Isso aqui é a Baixada Santista, o próximo da Baixada Santista, aqui no litoral de São Paulo. E a gente percebe que existe uma intensa ocupação das regiões costeiras. Mais de 60% da população brasileira vive nas regiões costeiras. Então, existe uma pressão antrópica muito grande nesses ambientes, né? E essa pressão antrópica já está sendo demonstrada em trabalhos que ela está, sim, afetando a biodiversidade. O terceiro ponto nessa nossa equação aqui é o que a gente chama de impedimento taxonômico, né? Então, Carballo e Marques, eles fizeram também um exercício que eles calcularam que seriam necessários, com a comunidade científica existente atualmente, seriam necessários 360 anos e 263 bilhões de dólares apenas para identificar os animais. Só aquele raminho, aquele pontinho azul, aquele raminho azul da nossa árvore da vida, tá? Então, a gente está diante de um enorme desafio. Nós temos uma grande quantidade de biodiversidade que a gente não conhece, a pressão sobre essa diversidade é cada vez maior e, ao mesmo tempo, a gente não tem uma capacidade de trabalhar com essa biodiversidade, de conhecer essa biodiversidade. Então, a gente tem que criar novos paradigmas, a gente tem que criar novas maneiras de estudar essa biodiversidade, de proteger os ambientes, porque a gente não vai, se a gente for esperar conhecer cada espécie, a gente não vai conseguir preservar essa diversidade. Por que estudar algas? Por que as algas são tão interessantes? As algas fornecem uma série de serviços ecossistêmicos. Eu acho que o mais crucial, ou talvez o mais conhecido, é que elas são produtoras primários e 50%, mais ou menos 50% da produção de oxigênio na Terra provém das algas, atualmente, né? Microalgas plantônicas são fundamentais em ciclos geoquímicos globais. Macroalgas são as espécies dominantes em regiões costeiras e elas sustentam uma gama variedade de outros organismos marinhos. E elas são um recurso econômico que está cada vez mais sendo explorado pelo homem. Por exemplo, o cultivo de pirópia, a chamada nori, aquela alga que vai ao redor do sushi, apenas no Japão é uma indústria de 3 bilhões de dólares por ano. Então, algas podem ser usadas diretamente no consumo para alimentação humana. Outra coisa bastante relevante, outra indústria bastante relevante que é baseada nas algas, é a produção de hidrocoloides, que são gelatinas, como ágara, carragenana, alginatos, que são extraídos, então, de uma série de espécies de algas e que têm uma aplicação industrial muito grande, tanto na área de biotecnologia, de alimentos, de fármacos, de cosméticos e muitas outras indústrias. Então, isso aqui, no Brasil, existem alguns cultivos de algas, ou então as algas são extraídas de bancos naturais. Aqui, uma foto do Ceará, onde a população local extrai essas algas de bancos naturais, seca e vende isso como matéria-prima para a produção dessas gelatinas. Essa foto é uma foto que eu tirei no Saco do Mamanguá, no Rio de Janeiro, e essas balsas que vocês estão vendo aqui são cultivos de algas. Isso aqui, obviamente, é um cultivo local, pequeno, mas existem alguns cultivos mais extensos. E essa alga que está sendo cultivada aí no Mamanguá e também em outros locais do Brasil é uma alga exótica, é o Capaficus. É uma alga que foi introduzida no Brasil para a produção de um determinado tipo de coloide, que é a carragenana. Então, uma alga exótica que está sendo cultivada em quase toda a nossa costa atualmente. Aqui um exemplo também, como eu falei, de essa associação de maricultoras, isso aqui no Rio do Fogo, que é Rio Grande do Norte.
Os pescadores saem para pescar e as mulheres, os pescadores, fazem o cultivo de algas e processam esse material para vender. Então, isso complementa a renda familiar. Então, só alguns exemplos dos cultivos que ocorrem no país. Quando a gente fala de algas, como eu ilustrei para vocês, a gente está falando de uma série de linhagens filogenéticas que têm uma diversidade muito grande, não só do ponto de vista filogenético, mas também fisiológico. Essa diversidade filogenética se reflete na sua fisiologia também. E, por causa disso, elas são alvos para aplicações tecnológicas, tanto para a produção de biomassa para biocombustível, ou como fonte de biomoléculas. E uma coisa interessante, óbvio que uma série de organismos podem servir como biofábricas. Então, um dos organismos que é muito usado são as leveduras, né? Mas, no caso das algas, um diferencial positivo é que elas são capazes de usar energia solar e remover o gás carbônico, o CO2, da atmosfera, nesse processo para gerar bioprodutos que podem ser de interesse econômico. Outra característica é que, normalmente, o cultivo dessas algas, sejam as macroalgas no mar, ou em tanques, ou microalgas, elas não competem com áreas agriculturáveis, que é uma das principais críticas que se faz ao cultivo de cana, de açúcar ou de milho para a produção de biocombustíveis. Bom, e aí a gente tem que fazer um exercício de saber, bom, o que a gente conhece da diversidade de algas, né, em termos de número de espécies, para a costa brasileira. Então, no total, aqui são os vários grupos, e eu colori os grupos que são os grupos que eu vou falar para vocês, ou já mencionei, como é o caso das cianobactérias, as algas vermelhas, que eu vou falar um pouquinho mais, as algas verdes, os dinoflagelados, as diatomáceas, as algas pardas. Então, no total, existem cerca de 2.000 espécies listadas, mas esse número aqui está subestimado, talvez a gente esteja em torno de 2.200 espécies listadas para a costa brasileira, mas fica claro que esses números ainda são subestimados. Então, muito da nossa biodiversidade a gente ainda não conhece, e especialmente alguns grupos de microalgas. Então, dentro das microalgas existem várias linhagens filogenéticas. Os grupos que são mais relevantes, tanto em número de espécies quanto em importância ecológica, são as diatomáceas e os dinoflagelados, e, em terceiro lugar, cianobactérias. E essas microalgas, elas são encontradas nos mais diversos ambientes marinhos. Obviamente, são típicas do fitoplâncton. Muitas crescem sobre outras algas. Então, quem trabalha com macroalgas sabe a dificuldade de você limpar esses organismos quando você coleta em campo e traz para o laboratório, porque tem uma série de microalgas que estão crescendo, usando aquela macroalga como substrato. Muitas crescem, apesar de serem microscópicas, crescem formando biofilmes em regiões costeiras. E existem também algumas que são simbiontes, que se associam, por exemplo, aos corais, ou às sídeas, ou outros organismos marinhos, e vivem como simbiontes desses animais. Então, aqui ilustrando as diatomáceas são tipicamente plantônicas, mas existem espécies epífitas, bentônicas, simbiontes, etc. Elas são organismos muito bonitos, elas têm uma carapaça de sílica, são unicelulares, mas às vezes formam colônias. E essa carapaça de sílica acaba gerando uma série de formas e ornamentações muito bonitas. E é um grupo extremamente especioso, né? Então, se estima que existam no mundo cerca de 100.000 espécies de diatomáceas. O segundo grupo, em termos de relevância no fitoplâncton, são os dinoflagelados. Também são organismos extremamente interessantes, unicelulares, em alguns casos formam colônias também. Tanto diatomáceas quanto dinoflagelados podem produzir toxinas. Não só dinoflagelados e diatomáceas, mas outros grupos de microalgas também podem formar o que a gente chama de marés vermelhas ou florações. Aqui tem uma foto da região sul, de uma floração, e muitas vezes essa floração é tão intensa que ela muda a coloração da água, tá? E aí essa coloração vai refletir o organismo que está entrando em floração. Aqui também uma outra foto aqui no canal mostrando uma floração de tetracelmes em Camboriú, em Santa Catarina. E o que é interessante é que essas microalgas, como eu falei, algumas podem produzir toxina, e se ocorrer esse evento de floração,
isso pode afetar uma série de atividades humanas costeiras, como a aquicultura de vários organismos, e isso pode interferir depois na comercialização e na saúde humana em função de se alimentar de organismos contaminados. E um dos problemas sérios em relação a esses eventos de floração é que está aumentando drasticamente o número de eventos no mundo todo. E, em parte, isso é explicado pelo transporte intenso de navio que a gente tem nos oceanos hoje em dia. Se vocês tiverem curiosidade de ver isso, acho que no Google Earth tem, vocês conseguem ver o tráfego de navios, vocês vão ver que é uma coisa absurda a intensidade de navios indo para lá e para cá o ano inteiro. E esses navios, muitas vezes, carregam água nos seus containers para manter o lastro que eles precisam ter para navegar, e essas águas eles pegam no porto de origem, chega no porto que vai carregar o que eles estão levando, desvazia, e essa água pode conter uma série de células que, chegando naquele local, podem encontrar condições adequadas para sofrer esse processo de floração. Então, esse é um problema atual bastante sério. Entrando nas macroalgas marinhas, eu gosto muito dessa foto. Isso aqui é uma foto do litoral norte, na maré baixa. A gente vê aqui algas verdes, algas vermelhas e algas pardas. E, como eu demonstrei para vocês naquela árvore filogenética, as algas verdes e as algas vermelhas se separaram há mais de 1,5 bilhões de anos. Lembra, nós, animais e fungos, nos separamos há menos de 1 bilhão de anos. Então, são grupos muito diversos. E as algas pardas estão em outra linhagem completamente distinta. Então, um leigo olhando aqui, ele identifica que são algas de cores diferentes, mas ele não tem noção da história, da grande diversidade evolutiva em termos de tempo desses grupos que estão aqui na nossa costa. Então, dentro das macroalgas, as macroalgas elas são formadas por tem três grandes grupos: as algas verdes, as vermelhas e as pardas. As algas vermelhas, eu coloquei aqui alguns exemplos de algas vermelhas que ocorrem na nossa costa. É o grupo mais diverso dentro das macroalgas, tem cerca de 700 espécies descritas. Aqui alguns exemplos de algas pardas. Tá? Então, o sargaço é uma alga bastante comum no nosso litoral, forma bancos bastante extensos, muito relevante do ponto de vista ecológico. Nós temos no Brasil também aqueles grandes kelps, que são aquelas grandes algas pardas que ficam com várias dezenas de metros. Eles ocorrem na região costeira do Espírito Santo, por volta de 50 a 100 metros, tem um banco dessas grandes algas kelps. Isso foi descoberto na década de 60 e foi um achado, porque não se imaginava que essas algas são tipicamente de águas frias e não se esperava encontrar esse tipo de alga no Brasil. Essa região, lá no Espírito Santo, os pescadores chamam de mares das bananeiras, porque acho que essa fronde tão grande lembra uma folha de bananeira. Aqui alguns exemplos de algas verdes que ocorrem também na nossa costa. Também é um grupo bastante relevante do ponto de vista de número de espécies e de diversidade. Então, essas macroalgas elas são bastante típicas de costões rochosos. Isso aqui é uma foto no litoral norte, mostrando a maré baixa. Então, nós trabalhamos com essas macroalgas, temos que usar essas marés baixas para poder acessar esses ambientes e fazer essas coletas. Aqui um costão no Espírito Santo, mostrando a diversidade de algas, não só algas, mas também muitos animais bentônicos que vão crescer aqui nessa região. Bom, saindo um pouco, então, desse ambiente do costão rochoso, eu queria falar um pouquinho mais sobre os mangues. Né? Os mangues, marismas e apicuns são ambientes, então, distribuídos aqui ao longo da nossa costa, não de forma contínua, mas essa é a área de ocorrência, vão desde o norte, da pontinha aqui, até o litoral de Santa Catarina, e possivelmente são um dos sistemas costeiros mais ameaçados no país. No mangue, 3 gêneros arbóreos que que formam as regiões de manguezais, a vicênia, lagunculária e risófora, e essas raízes e caules que emergem desse substrato lodoso do mangue, elas servem de substrato para uma série de algas. Então, aqui tem umas algas que são típicas de região do manguezal. Então, tem uma série de espécies que só ocorrem nessa região.
Outro ambiente que eu gostaria de falar também um pouquinho mais em detalhe são os ambientes lagunares e de lagoas. Então, a gente tem aqui o exemplo da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. E nessas regiões é muito comum, mas não só em ambientes lagunares, essas pradarias de angiospermas marinhas, elas ocorrem tipicamente em ambientes calmos, lagunares, mas também você encontra em áreas recifais, onde você tem bancos de areia, lugares mais calmos e protegidos, vocês encontram verdadeiras pradarias submarinas. E, nesse caso, então, não são algas, mas sim angiospermas marinhas. Elas têm flor, têm fruto. Tá? Elas são vulgarmente chamadas de gramas marinhas, porque elas lembram muito gramíneas, mas não são gramíneas. Tá? Mas só a carinha delas lembra essas gramíneas. Aqui nós temos 3 gêneros, cerca de 5 espécies ocorrendo na costa brasileira, e elas crescem em bancos arenosos, principalmente, de locais calmos, e muitas vezes entremeadas com algas também. E esses ambientes, essas pradarias de angiospermas, são ambientes altamente produtivos, e como eles ocorrem em ambientes calmos e protegidos, eles servem de local para alimentação de uma série de animais e também de berçário para uma série de animais que ficam nessas regiões até atingirem um tamanho mínimo para sair dessas áreas. Outro ambiente que eu gostaria também de chamar a atenção, que são extremamente relevantes no país e que as algas também têm um papel crucial, são esses chamados bancos de rodolito. Os rodolitos são algas vermelhas que depositam carbonato de cálcio nas suas paredes. Então, elas são duras, elas são rijas. E essas algas, esses bancos ocorrem no mundo inteiro, mas a costa brasileira é o local onde eles são mais comuns e prevalentes. Não é um banco só contínuo, mas é a área de distribuição desses bancos. Esses bancos, eles então servem também de abrigo e de substrato para uma série de outras algas e outros animais. E, recentemente, tem havido muito estudo sobre esses bancos. O Amado e colaboradores mostrou que o Brasil tem bancos de algas calcárias que são equivalentes à área da Grande Barreira de Corais na Austrália. Então, a gente tem uma quantidade de carbonato de cálcio nesses bancos que seria equivalente ao que se encontra nesse grande recife que ocorre na Austrália. O maior banco que ocorre no Brasil é na região de Abrolhos, que são essas ilhas que ocorrem no sul da Bahia. Esse banco tem cerca de 21 mil quilômetros quadrados, então um banco extremamente extenso. Tá? E por que esses bancos são tão relevantes? Eles são relevantes não só do ponto de vista de biodiversidade, mas porque essas algas calcárias, elas retiram o CO2 da atmosfera e fixam esse CO2 nas suas paredes. E esse CO2, então, ele fica imobilizado nas paredes calcárias dessas algas, e isso é uma maneira de remover o excesso de CO2 que a gente tem na atmosfera. Todos sabem que a quantidade de CO2 está aumentando gradativamente na nossa atmosfera. Um outro aspecto bastante relevante é que, com o processo de acidificação dos oceanos que tem sido verificado, um dos possíveis resultados desse processo de acidificação é não só impedir que esse processo de calcificação ocorra, isso também está sendo estudado em corais, mas pior do que isso é que esses organismos que têm esse processo de calcificação comecem a morrer e a liberar esse carbono armazenado, esse CO2 armazenado para a atmosfera. Então, se estima que existem, eu fiz as contas, que é 200 bilhões de toneladas de carbonato de cálcio nesses bancos no Brasil. Então, um valor extremamente relevante do ponto de vista global. Essas algas são organismos extremamente importantes em recifes de coral. Elas servem como aglutinadores desses recifes, especialmente na costa brasileira. O Brasil tem um único atol, que é o Atol das Rocas, formado por corais, mas essas algas também estão presentes nesse ambiente de uma forma bastante prevalente. Bom, então, como estudar a biodiversidade? Então, a biodiversidade ela pode ser estudada tanto regionalmente como globalmente. A gente brinca que espécie não sabe onde é a fronteira, né? Então, não adianta a gente, para estudar e entender biodiversidade, muitas vezes a gente tem que abordar o problema globalmente. E, no começo da minha apresentação, eu falei que a gente precisava mudar o paradigma para estudar espécies, a gente precisa ser mais eficiente,
desenvolver novas ferramentas para estudar essa biodiversidade de uma maneira mais rápida, porque nós estamos realmente perdendo essa biodiversidade antes que a gente conheça. Então, eu queria agradecer e encerrar aqui. Thank you.